Bom dia. Perdão pelo tempo aqui de espera. Meu computador deu alguns problemas essa semana, enfim. Nós tivemos problemas na transmissão da última aula de mordomia e por isso a gente ficou uma semana aí sem aula. Mas Deus abençoe que hoje deu tudo certo, Nós voltamos aí às nossas aulas. Vamos continuar, com o tema de mordomia e nós vamos recomeçar ele, por conta daquela aula que nós fizemos lá na igreja e a conexão caiu. Então nós vamos recomeçar para ficar uma aula inteira, Vamos falar aí um pouco sobre mordomia, e vamos linkar a mordomia a dois temas muito importantes que tem tudo a ver um com o outro, que é a generosidade, e o arrependimento contínuo do cristão. Nós estamos aí caminhando sobre como viver, as doutrinas da fé cristã. Nós, no primeiro semestre, nós aprendemos as doutrinas da fé. E essa semana eu li algo muito interessante no Instagram que faz muito sentido para a nossa aula aqui, que é a questão da relação entre doutrina e vida cristã. Essa passagem, não vou lembrá-la direitinho, mas ela falava que as doutrinas, são como os tijolos numa construção, mas que a vida cristã, a prática da vida cristã, ali, a piedade, enfim, aquilo que nós temos falado, todos esses temas aí, falamos sobre doutrina da graça, enfim, tudo aquilo que nos faz crescer em santidade, crescer em nos parecer com Cristo, é como se fosse o cimento. Então, uma construção sem tijolos, não existe, ela desfarela só com cimento, não vai dar certo, E uma construção sem o cimento também fica aquela coisa que pode desmoronar a qualquer momento. Então, é muito importante que as duas andem juntas, A gente saiba as doutrinas da fé, entenda das doutrinas da fé, porque é muito importante a gente conhecer daquilo que a gente crê, já falamos isso aqui muitas vezes, E sem saber naquilo que a gente crê, como que nós vamos viver aquilo que a gente professa ser. E isso é algo que é um problema central, e tem sido um problema central, talvez não só no Brasil, mas no mundo. As pessoas se dizem cristãs, entram para o censo, para a contagem lá de evangélicos, mas não tem uma vida cristã. Imagina se todas essas pessoas que se declaram como cristão, evangélico, protestante, elas vivessem aquilo que é a doutrina da fé, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos vindo conversando durante um tempo, a gente teria uma revolução no mundo, E a gente teria aí o reino de Deus sendo visto visivelmente através da vida das pessoas. Então, é muito importante que os cristãos cresçam em santidade e conheçam aquilo que creem, para que a gente possa viver uma fé robusta, uma fé que é firme, uma fé que mostra Cristo para o mundo, que faz aquilo que é o nosso propósito, que é glorificar a Deus em todas as coisas. Esse é o nosso propósito, e é para isso que nós devemos viver, trabalhar, andar, respirar, cuidar de filho, cuidar da casa, enfim, todas as coisas que nós fazemos tem como objetivo glorificar a Deus em todas as coisas, Porque nós cremos nesse Deus que nos transformou, que morreu por nós, e isso tem que fazer uma diferença na nossa vida, Isso tem que trazer implicações práticas para a nossa vida, Então é sobre isso que nós temos falado aí. Achei que é importante a gente fazer essa introdução sempre, para que a gente fale que nós estamos falando de temas que nos fazem crescer, nos parecer mais com Cristo, E a mordomia é um desses temas, Um mordomo, ele cuida de algo que não é dele, Ele cuida de algo que lhe foi confiado. E nós estamos aqui fazendo isso, Cuidando de algo que nos foi confiado. Você já reparou que nada do que a gente tem realmente é nosso? Nada do que a gente tem realmente nos pertence? Se nos pertencesse, quando a gente morresse, a nossa casa iria conosco, o nosso dinheiro iria conosco. Então, na verdade, nada é nosso. Enquanto nós estamos aqui, nos foi dado aquilo para que a gente pudesse administrar. Isso é um mordomo. Ele tem algo nas mãos para que ele administre
né, para que ele cuide, para que ele possa usar da melhor maneira. Então nós somos cuidadores, né, daquilo que Deus nos confiou. Eu acho que você, sendo cristão ou não, você já percebeu que independente do seu esforço, né, quem te dá todas as coisas é Deus. Até porque você só consegue se esforçar se Deus te der saúde para fazer isso. Ah, mas eu trabalho muito e tudo que eu conquistei foi através do meu trabalho duro. Ok, sim, verdade. Mas o seu trabalho duro só foi possível porque Deus te deu oxigênio para respirar, te deu, né, forças para poder fazer um trabalho duro. Então, né, no fim das coisas, tudo o que você tem não depende de você, depende de que Deus te entregue. Porque se amanhã, né, Deus decide que você tem uma doença e fica no hospital, você não vai ter mais forças para fazer isso que você tem feito, né? Então, tudo que nós temos, nós somos cuidadores daquilo que Deus nos confiou. Isso é muito importante de nós sabermos, né? Porque há aí uma doutrina de merecimento gigantesca, né, na igreja, e que ela desconsidera, né, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, existem muitas pessoas que se esforçam muito, né, e talvez não tenham tudo que uma outra que se esforçou nem tanto, não tanto, né, tem. E isso é porque Deus confiou. Deus, né, nos fez mordomos daquilo. Então, mordomia é isso. É o cuidado e a administração daquilo que pertence a outro. Então, tudo nesse mundo pertence ao Criador. Ele nos criou. Ele criou todas as coisas, né, e é Ele que nos entrega todas as coisas para que a gente cuide. Então, se Deus te confiou muitas coisas, né, seja fiel no muito. Se Deus te confiou poucas coisas, seja fiel no pouco. Né? A gente tem a parábola, né, do administrador, né, da vinha, que deixou lá os seus funcionários cuidando da vinha ali. E é isso, né? Deus nos deixou aqui cuidando daquilo que é dele. Né? Então, na realidade, tudo que nós temos pertence a Deus. E por isso a gente precisa ter muito temor de como a gente usa aquilo que nós temos. Como a gente tem administrado o dinheiro que Deus nos entregou. Ele nos entregou, né? Então, Ele nos deu isso para que a gente pudesse administrar. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Lá em Salmos 24:1, né, a Bíblia nos mostra que realmente Deus é dono de tudo e que nós somos mordomos, né, administradores dos bens que Ele nos deu, dos talentos que Ele nos deu, né, da nossa personalidade, da nossa maneira de lidar com as coisas. Tudo isso tem um propósito para que a gente administre, né, do tempo. Nós temos um tempo para administrar também, né? O tempo de vida que Ele nos deu, isso é algo importante. As oportunidades que Ele nos entrega, nós somos administradores de tudo isso. Aí em Salmos 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, tudo pertence ao nosso Deus, né? Deus, em sua soberania, Ele continua sendo o Senhor de tudo o que possuímos, até da vida do ateu. A pessoa que não crê em Deus, ela também está debaixo disso, né? Está recebendo coisas desse Deus, recebendo um oxigênio que esse próprio Deus, né, liberou. Então, a saúde, enfim. Então, todos nós dependemos desse Deus e somos mordomos daquilo que Ele nos confiou e vamos prestar contas daquilo que Ele nos confiou, né? Então, quando Deus nos concede coisas, né, nós não somos mais do que dispenseiros desse dos dons que Ele nos deu, né, dos dons de graça que Ele nos deu, daquela graça que Ele nos concedeu, né, através da sua infinita bondade. Pedro disse isso pra gente, lá em 1 Pedro 4:10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, Deus, Ele tem uma graça, né, que ela é multiforme. Então, Deus deu a mim alguns talentos, né, deu a você outros talentos, e nós precisamos administrar isso de forma com que tudo isso glorifique a Deus, né? Somos aí, nós devemos ser, né, bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, e saber que tudo que Deus nos entregou é algo para que a gente possa glorificar a Deus. Isso é muito profundo. Talvez eu esteja falando aqui e você não pensou que a maneira como você trabalha lá no seu trabalho, né, é uma maneira de ser mordomo com aquilo que Deus te confiou.
né? A maneira como você trata os seus colegas no trabalho, aquelas pessoas ali, né? Deus colocou e confiou, né, a você conviver com elas, para que você aponte Cristo para elas. Isso é ser mordomo com aquilo que Deus te confiou. Então, nós precisamos ter essa dimensão, sabe? Para que a gente possa viver uma vida que realmente reflita quem nós somos, né? Porque isso é algo que é imprescindível na vida do cristão, né? Glorificar a Deus naquilo que faz, né? Ou seja, glorificar a Deus com aquilo que Ele te confiou, né? Jesus mesmo, né, ele mostra essa verdade naquela parábola, né, do administrador fiel, quando ele chega e pergunta, né, para o administrador ali: o que vocês fizeram com aquilo que eu entreguei? E também tem uma parte importante, de quando Jesus voltar e as pessoas falam: mas eu fiz isso em seu nome, fiz aquilo em seu nome. E Jesus fala: eu não te conheço. Isso também é mordomia. Deus entregou a nós, né? É algo para que a gente, né, fizesse, e a gente faz da maneira com que a gente quer, não com aquilo que Ele quer, né? Então é muito importante que a gente conheça as doutrinas para entender aquilo que Deus quer, e que a gente viva uma vida que glorifique a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Glorifique a Deus, dar glória a Deus, não a mim, ao que eu sou, ao que eu faço, ao que eu quero, mas aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele quer. Muito importante. Mas vamos lá. Na parábola do administrador fiel, lá em Lucas, eu quero ler só um trechinho, que é o Lucas, capítulo 16, versículo 2. Jesus fala que nós vamos prestar contas da nossa mordomia. Vamos lá. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então, nós vamos prestar contas ao Senhor, né, da nossa administração, daquilo que Ele nos confiou. A forma como nós usamos aquilo que Deus nos deu é algo que é muito importante, né? A nossa vida, como eu já disse, em todos os âmbitos, né? Nossa vida, os recursos que Ele nos deu, não tem um fim em si mesmos. Não são, me deu só para me aproveitar. Não, mas são meios de glorificar a Deus e servir ao próximo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. O versículo chave, né, que nós lemos lá em Salmo 24:1, diz para nós que do Senhor é a terra e a plenitude, e o mundo daqueles que, né, e tudo pertence ao Senhor. Então, mordomia não é apenas sobre dinheiro que você tem, mas é sobre a sua própria vida. É algo muito mais profundo, né? Primeiro e antes de tudo, Deus nos quer sem reservas. Ele quer você por inteiro. Então, quando nós entendemos que tudo que nós somos, não o que nós temos somente, tudo que nós somos, né, nós precisamos prestar contas a Deus disso, nós entendemos que é algo muito mais profundo, né? Deus nos quer por inteiro. Deus quer que toda a nossa vida glorifique a Ele. E isso não é porque Ele é um Deus que exige glória em todo o tempo, mas é porque Ele sabe que se nós vivemos para glorificar Ele, nós viveremos de uma maneira muito melhor. Quando a gente vive para glorificar nós mesmos, nós vivemos de uma maneira muito ruim. Nós nos tornamos egoístas, nós nos tornamos ególatras, nós não sabemos cuidar uns dos outros, né? E isso, ao invés de trazer felicidade, traz para a gente um vazio gigantesco. Então, glorificar a Deus em todas as coisas nos preenche, porque nós fomos feitos para isso. Para que a gente entendesse que nós somos feitos para glorificar a Deus e servir ao próximo. Nós entendemos que tudo não tem um fim em nós mesmos, para mim, para o que eu quero, mas tudo tem um fim, né, naquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. Isso é profundo, né? Talvez até diminua muito a nossa reclamação. Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? Então, o próprio Jesus nos fala, né, que Ele que é fiel no pouco, Ele acrescenta, né? Ele nos coloca sobre o muito, né? E o muito é muita responsabilidade com aquilo que nós administramos, né? Não é muito dinheiro, talvez, né? Porque cada um, Deus deu a graça da qual Ele nos deu para administrar, né? Seja muito, seja pouco, né? Mas Ele nos deu para administrar tudo que Ele nos entregou, né? O tempo da nossa vida, tudo, né? Então, quando Paulo pergunta lá em 1 Coríntios 4:7, né, ele nos faz uma pergunta muito intrigante, e que eu quero que você anote essa pergunta e fique com ela durante toda essa semana. O que você tem na sua vida que você não tenha recebido? Paulo faz essa pergunta.
O que você tem que você não tenha recebido? Que você acha que é seu porque você conquistou? O que você tem na sua vida que você não tem recebido? Paulo, aqui ele nos confronta a dizer, olha, tudo que você tem não vem de você. Não fique iludido, não, porque tudo que você tem, você recebeu de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios 4:7 diz assim: pois quem é que faz com que você se sobressaia? Talvez você me diga, eu sou muito trabalhador, eu tenho muito tempo, eu sou muito estrategista. Aí Paulo faz essa pergunta, pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que você tem que não tenha sido recebido? E se recebeu, por que você se gloria como se não tivesse recebido? Eu quero que você anote esse versículo e você lembre disso todas as vezes, né, que você estiver olhando para aquilo que você tem, para sua vida, para o seu tempo, você estiver administrando a maneira como você vai viver o seu dia. Você lembre que você recebeu esse tempo. E esse tempo não é seu. Ele é algo que você recebeu para administrar. Porque se amanhã Jesus achar de te chamar, como lá na parábola, né, do outro administrador lá que ele começou a estocar, né, ele criou um celeiro grande, foi estocando, e aí ele ficou lá muito rico, com um celeiro cheio de coisas, e aí, né, Jesus ali contando a parábola, chama ele de insensato, porque amanhã mesmo eu vou te chamar, ou seja, amanhã mesmo você vai morrer, o seu tempo vai acabar, e você administrou como? Só guardou, né? Então, a gente precisa, né, de ser intencional, né, nessas maneiras como a gente administra tudo aquilo que nós recebemos tudo por um tempo, e esse tempo é o tempo que Deus também nos deu. Então nós recebemos a nossa vida, nós recebemos os nossos bens, nós recebemos as capacidades que nós temos, né, nós recebemos a salvação, tudo isso são dádivas de Deus, né, e reconhecer isso é algo muito importante, porque produz gratidão. E deve produzir também esse senso de responsabilidade com aquilo que não é meu. Quando a gente, por exemplo, você que é mãe igual eu, ou talvez uma tia também, que pega a criança, né, de uma coleguinha para trazer para casa para brincar com seu filho ou com seu sobrinho, enfim. E aí você tá com o filho de outra pessoa confiado, a gente fica muito mais tenso, né? Porque o nosso filho, a gente já tem o sistema que funciona, mas tem um filho de outra pessoa, será que ele tá com fome? Então a gente fica preocupado, né? Da mesma maneira, tudo que nós temos, nós recebemos de alguém, né? De Deus, e nós precisamos ter essa mesma preocupação, porque nós recebemos de Deus os nossos filhos, né? A nossa casa, o nosso esposo, enfim, tudo, né? Nós recebemos e precisamos saber como a gente tem administrado isso, né? E diante de tudo isso, nós precisamos entender que nós somos chamados a imitar Cristo, né? A imitar a generosidade de Cristo, por exemplo, praticando bondade e favor aos outros, né? Porque os nossos recursos vêm dele. Lembra lá quando, eu já até citei esse trecho, mas quando a pessoa fala, Jesus, mas eu expulsei demônios, eu preguei, enfim, né? Não tem essa palavra, não vou falar aqui o trecho certinho, mas eu fiz tudo isso em teu nome. E aí Jesus fala, eu não te conheço, porque eu tive fome, você não me deu de beber. Eu tive frio, você não me deu como cobrir o meu frio. Aí as pessoas falam, mas quando eu fiz isso? Quando você fez, né, a um dos meus pequeninos. Então tudo que Deus nos deu, nós atuamos como mordomos. E tudo isso nós temos que agir com generosidade, praticando bondade em favor dos outros. Então é glorificar a Deus e servir ao próximo com aquilo que tem, com os recursos que o Senhor nos deu, né? Então é muito importante que a gente avalie tudo isso. Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade que não é planejadora. Existem pessoas que têm uma personalidade que já planeja tudo na mente, né? E isso é extraordinário. Então, eu tenho essa dificuldade, mas eu sei que eu preciso planejar. A minha mente não funciona assim, ok, mas eu preciso planejar, porque eu não estou lidando com coisas minhas, eu estou lidando como mordoma daquilo que Deus me entregou, né? Então, a maneira como eu cuido, por exemplo, da minha alimentação, eu preciso entender que eu estou cuidando de algo que Deus me entregou, né? Então, a mordomia, entender que tudo é de Deus, olha como uma coisa está ligada na outra. Para que eu seja mordomo daquilo que Deus me deu, para que eu entenda que tudo que eu tenho não vem de mim, eu preciso
entender a doutrina que nós estudamos lá atrás da soberania de Deus. Porque se eu entendi a soberania de Deus, né, a mordomia cristã, ela nasce dessa doutrina da soberania divina. Né? Então, quando eu entendo que Deus reina sobre tudo e que Ele nos dá, né, como nos faz, nos designa, né, nos elege, né, como administradores sobre o seu senhorio, aí sim, eu consigo entender a mordomia. Então, por isso que as doutrinas, a gente estudou elas primeiro, mas elas implicam, em crer nessas doutrinas implica, né, em atividades práticas, como a mordomia. Né? Então, é muito importante a gente entender isso. Então, como nós falamos, né, vamos falar agora sobre as áreas. Em que áreas que eu tenho que ser mordomo? Em tudo. Né? Nós entendemos que Deus quer nossa vida. Então, vida, tempo, talentos, bens, tudo. Tudo que Deus nos entregou, nós precisamos associar a mordomia. Não só a dinheiro, porque a gente geralmente associa a mordomia a dinheiro. Né? Ou as ofertas, por exemplo. Mas não é só isso. É tudo. Tudo. Isso também. Né? Mas tudo. Né? É muito mais amplo. Mordomia inclui tudo. Né? Deus chama-nos a usar todas as coisas que Ele nos entregou da maneira como Ele quer para a sua glória. Tem um pastor, e esse trecho é muito famoso, que ele, eu esqueci o nome dele agora, mas depois eu posso até publicar lá na página da EBD. Tem um pastor que ele falava que Deus entregou para ele uma mensagem e um cavalo. Olha para você ver como é em todo nível, todos os níveis. Então Deus entregou a ele uma mensagem e um cavalo. Ele matou o cavalo e agora ele não pode mais proclamar a mensagem. E o cavalo ali que ele estava falando era ele mesmo. Ele não cuidou da sua saúde enquanto ele estava proclamando a mensagem, pregando a palavra do Senhor. E aí ele faleceu muito cedo, acho que morreu com 30 e poucos anos, porque não cuidou da sua saúde. Então ele falou, eu matei o cavalo e agora eu não posso mais proclamar a mensagem. Então tudo, né, que nós temos, não há nada que nós não temos recebido. Lembra lá de Paulo, do versículo que eu pedi vocês para poder anotar. Ainda em 1 Coríntios, no versículo 6, 19 e 20, fala assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Que Paulo continuou dizendo, não tem nada que vocês não tenham recebido. Até seu corpo aí, que você está nele aí, você recebeu ele de Deus. E que vocês não pertencem a vocês mesmos, ou seja, isso que você recebeu é de Deus, o seu corpo é de Deus, não é seu. Meu corpo, minhas regras, não. O corpo que Deus me deu, as regras de Deus. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou seja, cada batida do nosso coração, né? Cada dia de vida é um presente que nós devemos devolver a Deus em serviço. Em mordomia, em administração daquilo que Ele nos deu. Né? Lá em Lucas 9, 24, o próprio Jesus disse assim: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para que a gente administre, implica, né, em que nossa vida, as nossas decisões, seja tudo de um modo em que Cristo seja o centro. A gente precisa negar a nós mesmos para poder saber que nós não somos donos de nada. Né? Quando a gente lê lá em Paulo, o que você tem que você não tem recebido? Você entende que o centro de todas as coisas é Cristo e não nós mesmos. E isso é algo que muda todas as suas atitudes. Porque quando você vive como você sendo o centro de todas as coisas, você não consegue dividir. Você não consegue ser mordomo daquilo que... servir aos outros com aquilo que Deus te deu. Né? Então, até mesmo cuidar de você, o cuidar do seu corpo é para glorificar a Deus. E é algo para que você... estou cuidando da minha vida, né? Estou cuidando do corpo que Deus me entregou para que eu possa proclamar a mensagem de Deus. A maneira como eu me visto, por exemplo, a maneira como eu me visto, ela comunica algo. Isso aí, todo mundo sabe. Isso não é nem algo, né, que eu estou dizendo que é bíblico, porque é é algo que a gente vê sempre. A maneira como eu me visto comunica. Né? A maneira como as pessoas me olham, elas já têm, né, elas leem, né, ali uma minha personalidade, o que eu quero falar, né, o que eu estou querendo chamar atenção para quê. Né? Então, enfim... tudo que eu faço implica em uma percepção de alguém. Então, tudo que eu faço, né, ele precisa glorificar a Deus. Precisa glorificar a Deus com tudo, para que eu possa entender, né, que nada que eu tenho foi recebido.
né? Nada do que eu tenho foi meu, é meu mesmo, mas tudo foi recebido. Tem um teólogo evangelista cristão alemão que ele viveu no século XIX. E ele foi muito famoso pela sua fé inabalável, sabe? Ele cuidava de 10 mil órfãos num orfanato lá em Bristol, na Inglaterra. E ele testemunhou certa vez que houve um dia, ele fala, né? Houve um dia em que eu morri. Morri para o George Miller. E desde então eu tenho vivido para agradar somente a Deus. Quando a gente fala, eu nasci de novo, né? Eu nasci de novo, e é lindo, né? A fala. Mas o nascer de novo implica em morrer para o velho homem. E morrer para você mesmo, morrer para suas vontades, morrer para aquilo que, para a maneira com que você mesmo quer administrar as coisas, né? E viver para aquilo, para agradar somente a Deus com tudo que você tem, né? Então, se a gente não vive para agradar a Deus, não tem meio do caminho. Se a gente não vive para agradar a Deus, a gente vive para agradar a nós mesmos. Não tem um meio termo. Se eu não estou vivendo para agradar a Deus, eu estou vivendo para agradar a mim mesmo, né? Será que a gente está dedicando a nossa vida, o nosso corpo, para glorificar a Deus diariamente ou para glorificar a nós mesmos? Quero deixar várias perguntas aqui, porque esse é um tema muito, muito prático, né? Então é algo que a gente precisa avaliar, não é hoje, mas é todo dia, né? Isso aqui, se a gente não prestar atenção todos os dias, né? Peraí, esse corpo aqui não é meu, eu recebi. O que eu tô fazendo com ele? Peraí, esse dinheiro que eu recebi aqui, não é meu. O que eu tô fazendo com ele? Então, tudo. E eu tô dizendo isso aqui, gente, com muito temor, porque eu também tenho muita dificuldade, como todo mundo, né? A gente, geralmente, o ser humano, o pecado fez com que a gente colocasse nós no centro. É desde lá do início, né? A serpente diz pra nós aqui, você, comendo desse fruto, você vai ter conhecimento do bem e do mal, assim como Deus. Ou seja, tira Deus do centro e coloca você, né? A raiz do pecado é o orgulho. De todos os pecados é o orgulho. Todos. A raiz de todos os pecados é o orgulho. Assim como a raiz de todas as virtudes é a humildade. Então eu preciso ser humilde para que eu entenda que tudo veio de Deus, não de mim. Mas se eu sou orgulhoso, eu estou glorificando a mim, não a Deus. Então isso é todo dia. É um exercício diário, é um exercício de tudo, né? De tudo. Eu tô aqui pensando nisso. Deus, eu tô pensando nisso, em glorificar a mim mesmo, ou eu quero glorificar o Senhor? Me ensina, Deus, a glorificar o Senhor com isso, porque é algo que nós precisamos aprender, né? É algo que somente o Espírito Santo em nós nos ajuda a fazer. É porque por nós mesmos, nós glorificamos a nós mesmos sempre. O ser humano não precisa... a gente vê tanta autoajuda, né? Autoajuda. O ser humano, ele não precisa de nenhum recurso ou ferramenta para que ele glorifique ele mesmo, porque ele já faz isso inato, isso já está do pecado dele, ele já glorifica a si mesmo. Você sempre quer levar vantagem se você não tiver o Espírito Santo em si, sempre, nem que fale, não, mas eu sempre penso no próximo primeiro. Geralmente, quando a gente pensa no próximo primeiro, a gente não está pensando no próximo, está pensando em a imagem que o próximo faz de nós. Tem tudo. Eu quero agradar fulano. Por quê? Para glorificar Deus. Você quer agradar fulano para que ele ache que você é muito bonzinho. Entende? Entende como é algo muito profundo que a gente precisa avaliar em tudo, né? Em todo tempo, né? A mordomia, ela é algo que fala dentro do nosso coração, sabe? Dentro da fonte do pecado, do nosso orgulho. E somente quando a gente entende isso e todos os dias pratica, porque sem isso não tem como, né, a gente consegue viver, né, administrar bem aquilo que Deus nos deu. Então vamos entender alguns pontos sobre algumas áreas, só para a gente poder, né, falar de algumas áreas importantes. Por exemplo, vamos falar primeiro sobre a mordomia do tempo. O tempo, né, a gente já ouve essa frase, é um dos recursos mais preciosos que Deus nos deu. Afinal, né, eu só tenho esse tempo de vida, né, e quando eu morrer não tem mais como eu fazer mais nada, né? Então o tempo é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu, porque quando o tempo acaba eu não consigo mais. Por exemplo, se eu fazia algo quando eu tinha a minha adolescência, né, eu tinha mais força, mais vigor, a própria palavra fala, né, jovens vos escolhi porque vocês são fortes, né? Quando eu tô mais velha, eu não vou conseguir fazer a mesma coisa. Então, precisa administrar esse tempo.
né? O tempo que eu tenho é um tempo precioso, é algo de mais precioso até, porque o tempo que nós temos define todas as coisas, né? Define tudo que eu posso fazer dentro desse tempo que Deus me entregou, né? Então o tempo e a vida são os tesouros maiores, maior do que posse e dinheiro, né? Porque quantas pessoas você conhece ricas que morreram cedo? O tempo é mais precioso que o dinheiro, porque se eu não tiver tempo, eu não consigo nem usufruir do dinheiro, não tem como. Então, o tempo e a vida que nós temos, né? A saúde, a vida, o tempo, isso são maiores bens do que o dinheiro e a posse, né? E a Bíblia, ela nos ensina a remir o nosso tempo. Remir quer dizer administrar, não desperdiçar o nosso tempo, sabe? Não desperdiçar os nossos dias com vaidades. Isso é importante a gente aprender. Lá em Efésios 5,16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, quando Paulo fala que os dias são maus, quer dizer que os dias são maus, e se a gente não remir o tempo, se a gente não tiver esse cuidado e não desperdiçar o tempo, a gente vai esquecer. Os dias são tão maus que a gente não vai lembrar de que nós precisamos administrar o tempo que Deus nos deu. Então a gente fica tão frustrado com as coisas, ai meu Deus, é guerra, é briga, ai é confusão, e se a gente ficar focado nisso, a gente não tem como a gente administrar bem o tempo que a gente, né, tem. John Edwards foi um puritano muito famoso e nos deixou muitos ensinamentos poderosos, né? Ele, aos 19 anos, ele escreveu em suas resoluções uma frase que eu quero ler aqui para você. Resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo, mas antes usá-lo da maneira mais proveitosa que eu tiver. Escreveu isso aos 19 anos, gente. Olha como ele remiu o tempo, né? Ainda jovem ele entendeu isso, né? E aí ele escreveu: resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo, mas antes usá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. Richard Baxter, que é até um autor dos livros que a gente usou nas aulas passadas, é maravilhoso. Depois eu tô devendo publicar esses livros lá. Que esse livro dele fala sobre as doutrinas da graça, né? E entra um pouco aqui na mordomia. Ele fala assim: não gaste seu tempo em nada de que venha a se arrepender mais tarde, em nada que você não consiga recordar com uma consciência tranquila em seu leito de morte. Pensa. Será que isso que eu estou fazendo hoje eu vou recordar com uma consciência tranquila no meu leito de morte? Né? Então ele, né, nos ensina a pensar, né, a planejar o nosso tempo, a remir o nosso tempo, que é algo que Deus nos entregou, né? Então isso nos desafia a pensar: como eu tenho administrado as minhas horas? Sabe? O meu tempo, eu tenho tido tempo para Deus? No meu dia, eu tenho tido tempo para orar, para fazer as disciplinas, né? Para poder meditar na palavra, para poder estudar a palavra. Se você não conhece a palavra, você não consegue viver uma vida cristã, porque a vida cristã implica em conhecer a Deus. Conhecer a Deus tem a revelação dele na sua palavra. Então, não adianta você dizer que é cristão se você vai só domingo na igreja. Seu tempo tem, no seu tempo, no seu dia a dia, tem espaço para Deus? Nós falamos sobre isso nas aulas passadas. É importante eu separar tempo para a leitura da Bíblia. É importante eu separar tempo para oração, né? A vida com Deus é uma vida de relacionamento. Deus, ele é um Deus de relacionamento, né? É algo relacional. Então, nós precisamos entender isso, né? Quando Davi fala lá, né, que ele quer estar todo o tempo na sua casa, né, nós entendemos hoje que a casa não é mais um local físico. O próprio Jesus disse isso para a mulher samaritana lá no poço. Não é um lugar, mas é um relacionamento. De onde você estiver. Ou seja, é um relacionamento. Então, nós precisamos, né, saber remir o nosso tempo, administrar o nosso tempo, para ter tempo para Deus, né? Você tem administrado seu tempo para ter tempo para sua família? Deus te entregou filhos, Deus te entregou sobrinhos, Deus te entregou pais, Deus te entregou pessoas que convivem com você. E essas pessoas foi Deus que entregou. Talvez você tenha tido mais tempo para os seus amigos que você escolheu. Mas e as pessoas que Deus te entregou dentro da sua casa?
Ah, mas elas são difíceis demais. Não, minha família é complicada. Deus te entregou essas pessoas complicadas para que você gaste tempo com elas, né? Glorificando a Deus. Não foi você que escolheu? Você não recebeu? Tudo que a gente recebeu, né? Enfim, até os nossos amigos, enfim, que nós escolhemos também, nós recebemos também de Deus. Mas, né, precisamos entender que nós precisamos ter tempo para a família. Você tem tido tempo para servir? Servir o próximo? Ajudar alguém com aquilo que você faz? Né? Talvez não precisa ser nada complexo, não, sabe? Porque quando a gente pensa em servir, aí eu falei servir, ai meu Deus do céu, eu não tenho um ministério lá na igreja. É muito importante servir na igreja, nós falamos sobre isso. Mas também é muito importante servir no dia a dia, com quem está do seu lado, tá à sua volta. Talvez você saiba fazer alguma coisa. Eu sei escrever, né? Então se alguém precisa escrever algo, eu preciso de entregar isso, eu vou lá e ajudo a pessoa a escrever. Porque eu estou servindo com aquilo que eu sei fazer. Né? Você sabe construir uma casa. Eu sei, é o seu sustento. Mas pode ter alguém perto de você que não tem condições de construir uma coisa no seu tempo livre. Você pode separar um tempo para ajudar uma pessoa. Então a gente precisa de também servir com o nosso tempo, né? Então a má administração do nosso tempo, né, tem nos roubado momentos que poderiam ser dedicados ao Senhor e ao amor ao próximo, né? A mordomia do tempo é algo muito importante, né? Nós precisamos ter essa noção. Mas vamos caminhar aí. Tem também a mordomia dos talentos e dos dons que Deus nos deu, né? Então todo cristão, ele recebeu de Deus habilidades, né, oportunidades e dons espirituais. A gente já sabe disso, todo mundo sabe. A uns Deus fez, né, para pregadores, a outros Deus fez para, né, enfim, Deus distribuiu na sua multiforme graça, né, uma infinidade de dons. Nós somos dispenseiros dessa multiforme graça de Deus, como nós lemos lá em 1 Pedro. Né? Então nós somos chamados a desenvolver e usar esses dons e talentos para edificar a igreja e honrar a Cristo. Então Deus me deu o talento de falar bem. Eu preciso melhorar a maneira como eu falo, estudar mais a palavra todos os dias para que eu possa edificar a igreja e honrar a Cristo com esse talento que Deus nos deu. Deus me deu. Deus me deu um talento de cuidar de pessoas. Então eu preciso entender como Deus quer que eu cuide das pessoas, né? Conhecer a palavra e cuidar de pessoas, né? Eu preciso, Deus nos deu essas habilidades, os nossos talentos, dons, tudo que você tem, a maneira como você pensa, tudo Deus usa de uma forma, né? E Deus usa, e nós precisamos ser mordomos disso, né? Talvez você me fale, mas eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu não sou uma pessoa, né, que é planejadora, que pensa. Então, aquele que planeja, que é uma pessoa planejadora, vai, né, dedicar a Deus o seu tempo e ter mordomia daquele dom e ajudar as pessoas no planejamento, talvez te ajudar, né, no planejamento. Agora, você também tem um dom, né, extrovertido, conversa com todo mundo, você consegue, né, falar de Deus para todo mundo. Então, isso, gente, é algo que a gente precisa prestar atenção. Quais são os dons e talentos que eu tenho? Helena Tanuri falava algo que eu nunca esqueci mais, e eu achei muito legal. Foi uma pregação que ela falou isso. Que Deus, né, ele já prepara, igual mãe, ele prepara uma mala, né? Quando você vai viajar, aí se você vai viajar pro frio, né, você vai viajar lá pra neve, aí você vai preparar uma mala que tenha roupa de neve, blusa de frio e tal, né, aquele tipo de mala. Então Deus, quando ele nos colocou em um lugar específico, né, ele já preparou a nossa mala, né, os dons e talentos ali. Então ele sabia o que você precisaria para glorificar ele, e ele preparou a mala. Se nós, enquanto mães, prepararmos a mala dos nossos filhos pensando em tudo, se vai pra praia a gente leva uma blusinha de frio, porque sabe que pode ter frio ali, né? Se nós que somos pais e mães pecadores temos essa noção, você imagina Deus, né, que conhece todos os dias da nossa vida, sabe exatamente aquilo que ele espera de nós. Ele preparou a mala, né, com todos os dons e talentos que você precisaria no longo da sua vida para glorificar a ele. Isso é algo que a gente precisa entender, e é legal, né, a gente pensar nisso. Então nós somos chamados a desenvolver esses dons para edificar a igreja, honrar a Cristo, a palavra, né, edificar o reino de Deus, né? Quando eu falo igreja aqui, parece que você falou, nossa, só dentro daquele lugar. Não, é muito maior do que isso. Aquele lugar maravilhoso, perfeito, temos que ir, temos que conviver, temos que servir, perfeito, mas é muito maior do que só aquele lugar, né? É o reino de Deus na terra,
em todos os lugares onde você for, né? Precisa ser intencional, né? Como nós lemos lá em 1 Pedro 4,10, que eu quero te lembrar. Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se Deus te deu o talento de ensinar, administre preparando-se bem, né? Ensinando com fidelidade. Se Deus te deu o dom de servir, sirva com alegria, né? Não fica, ai meu Deus, porque fulano não serviu. Deus te deu o dom, sirva, né? A parábola dos talentos, como eu já disse, eu vou deixar aqui o trecho, que não dá tempo de a gente ler tudo, mas está lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Se você quiser dar uma lida durante a semana, é importante, né? Mostra ali que Deus espera que a gente multiplique aquilo que Ele nos entregou, né? Então, a gente precisa de fazer bem feito, né? Nós precisamos investir nos dons que Deus nos deu, assim, estudando, entendendo, né, para viver melhor, né? Os servos ali que investiram nos talentos e multiplicaram, eles foram elogiados, né? Muito bem, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, a fidelidade é a marca do mordomo verdadeiro. Isso é imprescindível. Lá em 1 Coríntios 4,2 diz assim: ora, além disso, o que se quer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, a fidelidade é a marca do mordomo verdadeiro. Ele é fiel a Deus, não a si mesmo, né? Não a sua imagem. Não, ele é fiel a Deus. Então, ele age intencionalmente, de maneira a glorificar a Deus, né? Então, e Deus tem prazer nessa mordomia exercida com diligência, né? Ele fala, né, servo bom e fiel. Deus tem prazer nisso, né? Quando a gente não negligencia aquilo que Ele nos entregou, né, mas a gente exerce a mordomia com diligência, Deus tem prazer nisso, né? Deus tem prazer quando a gente não negligencia aquilo que Ele nos entregou, né? Então, eu queria deixar uma pergunta de reflexão para você. Você tem, né? Nós temos dedicado os nossos dons, seja no trabalho, na igreja, no evangelismo, no serviço aos necessitados, né? Ou seja, no meu trabalho mesmo, né, normal, secular. Não existe essa separação, não gosto de falar sobre essa palavra, mas não é no seu trabalho. Ou você está enterrando os seus talentos. Quero deixar essa... Você tem, né, usado muito para multiplicar. Multiplicar quer dizer fazer discípulos. Isso é multiplicar. Eu uso meus talentos para fazer discípulos. Multiplico aquilo que Deus me deu, né? Então, eu estou fazendo outras pessoas que têm essa preocupação com a mordomia, né? Então, isso é multiplicar aquilo que Deus te entregou, né? Então, nós precisamos ter essa mordomia. Mordomia também, né? Falamos da mordomia do tempo, falamos da mordomia dos dons. Agora vamos falar da mordomia dos bens e finanças, que essas é que mais as pessoas, né, entendem como mordomia, né? Ela inclui, né, nossos recursos materiais, né, e o dinheiro também, e tudo isso, né, que é a mordomia dos bens, das finanças, né? Não porque Deus precisa de dinheiro, né, mas é porque o uso do nosso dinheiro revela o nosso coração. Jesus ensinou isso, né, quando ele diz lá em Lucas 12:34 assim: porque onde estiver o tesouro de vocês, ali está o seu coração. Então, a maneira como a gente administra os nossos bens financeiros, né, as coisas que nós temos, e mostra onde está o nosso coração. Se está em nós mesmos ou se Cristo é o centro. Se está em juntar para, né, como, né, a parábola que eu falei aqui, né, lá do celeiro, né, do rapaz que Deus tomou a vida dele naquele dia mesmo, chamou ele de tolo, porque ele ia morrer naquele dia. Ele tinha juntado, construído celeiros maiores, mas não feito nada com aquilo, né? Não multiplicado, ou seja, não feito discípulos, não usado, não servido com aquilo que Deus entregou para ele, né? Então, isso mostra onde está o nosso coração, se ele está em nós mesmos, se ele está em Cristo, como sempre. A Bíblia nos chama a sermos generosos, não escravos das riquezas, né? Então, a gente precisa, né, ser generoso com aquilo que a gente tem. Generoso significa abençoar a vida das pessoas também, né? Então, isso é ser um mordomo verdadeiro e fiel. Nós vamos falar mais sobre generosidade, né? Talvez na próxima aula, porque agora a gente já está com o tempo estourado. Mas nós precisamos, né, ser mordomos daquilo que Deus nos entregou, né, do financeiro, né, do dinheiro que Deus nos entregou. Isso significa planejar o nosso orçamento de maneira como honra a Deus. Quando você está lá planejando o seu orçamento, você está pensando em honrar a Deus? Talvez a gente pense só na dívida. Ai, meu Deus, eu tenho tanta dívida, socorro.
socorro, Deus, como é que... Eu preciso de pensar como eu vou honrar a Deus com aquilo ali. Lá em Provérbios 3:9 diz assim: honre ao Senhor com os seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda. E com as primícias de toda a sua renda. Ou seja, nós também devemos honrar a Deus. Né? Por exemplo, cuidar da nossa família, a gente pode cuidar da nossa família de uma forma que honra a Deus. Né? Lá em 1 Timóteo 5:8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Né? Quando você recebe seu salário, seu dinheiro, né, para cuidar da sua família ou para cuidar de si mesmo, essa maneira você honra a Deus cuidando da sua família. Né? Um homem provedor que cuida do lar, cuida da casa, entende as necessidades, né, da mulher, dos filhos ali, está honrando a Deus com as suas finanças, está servindo. Né? Então, às vezes fala aqui, parece que é uma coisa muito... ai, meu Deus, que absurdo. Mas, na verdade, não é só o que você faz com o dinheiro, mas é onde o seu coração está, com aquilo que a gente leu. Onde o seu coração está, ali está o seu tesouro. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Se o coração está em você mesmo, o seu tesouro está ali. Você vai viver uma vida para você mesmo? Vai. Mas quando você morrer, você não vai levar o seu tesouro com você. Também precisamos ajudar quem precisa. É uma forma de honrar a Deus também, ajudando quem precisa. Lá em Efésios 4:28 diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, repartir com o necessitado também honra a Deus. Né? Então, assim, sem disciplina, né, sem a gente entender, ser mordomo daquilo que Deus nos deu, as melhores intenções de usar o nosso tempo, o nosso dinheiro, né, os nossos dons, são vencidas pelas circunstâncias. A gente não consegue. Se a gente não tiver, né, não é só de melhor intenção, mas é um planejamento, precisa de disciplina. A gente precisa de intencionalidade e disciplina para dedicar, né, aquilo que a gente ganhou para a obra de Deus, para glorificar a Deus. Né? Então a gente precisa disso. Né? Seja na igreja local, seja aos pobres, ou seja, a gente precisa reconhecer que tudo é de Deus, nada é nosso. Lá em Ageu 2:8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, toda riqueza, tudo que você tem, vem de Deus. Não vem achar que veio de você, não. Mas, sabe, entenda que tudo veio de Deus. Né? E na Bíblia a gente tem alguns exemplos de mordomos fiéis que podem nos mostrar como agir. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. Eu falo aqui, e talvez você não tenha tido a dimensão, mas na Bíblia a gente tem modelos inspiradores de mordomos. Por exemplo, José do Egito. Né? José do Egito, ele administrou lá com fidelidade os recursos, né? Durante anos lá de fartura e fome. Ou seja, Deus designou ele, né? Você vê, coisa louca, os irmãos venderam ele como escravo. Mas tudo isso fazia parte de um plano gigantesco de Deus, porque haveria fome na terra. E ele, como administrador, ele perpetuou, olha, como isso é sério, a maneira como José do Egito administrou o dinheiro, que nem era dele, né, igual nós administramos aquilo que é de Deus, mas era lá do faraó, né, lá da administração do Egito, fez com que ele fizesse com que a semente de Cristo perpetuasse. Por quê? Se ele tivesse morrido de fome, Cristo não ia ter nascido lá da genealogia ali. Né? Então tinha uma genealogia a se cumprir. E a maneira como José do Egito administrou aquilo ali fez com que a semente de Cristo fosse perpetuada. Ou seja, fez com que os seus ali vivessem, né? E tivessem um alimento durante um período. Né? E dali, de tudo aquilo ali, saiu ali a semente de Cristo. Né? Judá era um irmão de José. Né? E tá lá na genealogia de Cristo. E ele viveu por conta da maneira como José administrou os bens do Egito. Né? Se você quiser ler, está lá em Gênesis 41. Né? É a história ali de José do Egito. Daniel, por exemplo, também, e seus amigos administraram também sua saúde. Né? E honraram a Deus com a sua dieta, com a maneira de comer. Né? Lá está lá em Daniel, se você quiser ler, Daniel 1, versículos de 8 a 15, você consegue entender ali, né? Quando ele viu que, peraí, ó, o rei está querendo me dar dos manjares dele aqui. Será que isso vai ser bom para mim? Será que essa comida não vai me deixar acostumar com o que é bom? Olha para você ver o pensamento de Daniel, né, ali. Ele administrou a sua saúde, né, e a sua integridade para honrar a Deus. Né, e ali ele e seus amigos administraram algo que Deus nos entregou. Olha que coisa intencional e maravilhosa.
né? No Novo Testamento, nós também vemos ali os diáconos, né, da igreja primitiva encarregados de administrar ajuda aos necessitados. Tá lá em Atos 6:1-3, né? Tudo, eles falavam que eles vendiam as propriedades, né? Entregavam ali aos pés dos apóstolos, né? E os apóstolos, né, encarregaram ali alguns diáconos para poder não deixar ninguém passar necessidade, as viúvas, ou seja, para que a igreja cuidasse de todas aquelas pessoas, né? Então, até os recursos materiais da comunidade deviam ser bem geridos ali para a glória de Deus, para o amor fraternal, para cuidar um dos outros, né? Isso é algo extraordinário. E aqui eu coloquei só alguns exemplos, mas a Bíblia inteira é exemplos de mordomia com o tempo, mordomia com os dons, mordomia, né? Por exemplo, hoje uma amiga postou um versículo de Moisés, né? E Deus falou lá com Moisés para que ele permanecesse lá para poder ter lá os 10 mandamentos. E se Moisés não tivesse ido? Se Moisés não tivesse sido mordomo daquele tempo, né? E obedecido ali, fala, não, isso aqui, esse tempo é de Deus, eu vou lá e vou permanecer, porque ele pediu para me ficar. Né? E hoje, né, nós temos aí a palavra de Deus, né, ali o início daquilo que foi a palavra de Deus. Então, assim, a maneira como nós administramos nosso tempo é algo que é importantíssimo, né, algo que perpetua aquilo que é a glória de Deus na terra, né, o reino de Deus na terra. E durante toda a história da igreja, a gente tem pessoas que honraram a Deus com o seu tempo. Martim Lutero, por exemplo, leu a palavra, entendeu ali, ele fez aquele, né, entendeu o chamado de Deus para ele, né, e foi lá e, né, fez ali a reforma protestante. Olha, isso aqui tá errado, a gente precisa de melhorar isso aqui. Imagina como isso foi doído para ele. Ele era um monge, gente, né, ele não queria acabar com a igreja católica, ele queria que entendessem que aquele entendimento ali de venda de indulgências estava errado. Católica não, igreja romana, né? Que católica é universal. Enfim, então, a gente precisa de entender. Então, ali, Martim Lutero ele honrou Deus com aquilo que ele tem, né? Com a sua vocação, e exerceu diligentemente com mordomia aquilo que Deus entregou para ele, né? João Calvino, em Genebra, né? Deus ali entregou aquilo para ele organizou um diaconato para servir pobre, refugiado, né? E aí, transformou toda uma cidade que até hoje essa cidade é uma cidade rica, uma cidade próspera, né, que por conta daquilo que Calvino fez lá, né, ensinou ali, né, por quê? Porque ele agiu com diligência com aquilo que Deus entregou para ele, aquilo que Deus entregou para ele, não foi ele, mas foi Deus, né, e aí, enfim, tinha ali todo um aparato, né, para poder eles intercediam pela necessidade dos trabalhadores, né, eles estabeleciam um fundo comum para os necessitados. Então, se um trabalhador tivesse algum problema, tinha um fundo comum para todo mundo usar. Olha que legal, que coisa extraordinária. Ou seja, enfim, diante de todos os exemplos que a gente tem, seja, né, na palavra, na história da igreja, né, a gente precisa entender que a mordomia cristã ela tem que ser levada a sério, né? Ela nos leva ao uso social e espiritual das riquezas que Deus nos entregou, né, para o próximo, servir ao próximo e glorificar a Deus. E aí eu termino essa aula com a pergunta que eu já fiz várias vezes aqui, de outras formas, mas essa pergunta ela é mais profunda. Você está disposto a consagrar tudo que você tem para Cristo? Tudo que você tem e toda a sua integridade para Cristo? Nós precisamos viver como mordomia. A gente precisa viver como mordomos de Deus. Nós precisamos organizar a nossa vida, entendendo que a prioridade é o reino de Deus. Prioridade não é você e suas coisas, os seus desejos, os seus sonhos. Mas a prioridade é o reino de Deus. Quantas pregações você já ouviu? Os seus sonhos, continue a sonhar, José. José é um sonhador. José sonhou para poder administrar aquilo que Deus deu a ele, para poder, né, fazer com que a semente de Cristo perpetuasse. Não para ele. Não para os sonhos dele. Os sonhos ali eram outro tipo de sonho. Como a gente não entende a palavra, tudo que a gente ouve pode se tornar incoerente. As pessoas usam a palavra de Deus para falar coisas incoerentes com a palavra de Deus. E se você não conhece a palavra de Deus, você não está sendo mordomo daquilo que Deus te entregou. Deus te entregou uma inteligência, um intelecto, te entregou a palavra revelada. Ele te ensinou a ler, né? Te deu ali recursos durante sua vida para que você soubesse ler.
E você não está dedicando tempo para entender aquilo ali, está sendo enganado por coisas que as pessoas te falam. E isso é falta de mordomia, falta de administração daquilo que Deus te entregou. Quantas pessoas a gente vê aí, vídeo no Instagram direto, só queriam ter uma Bíblia, só queriam saber ler a Bíblia, mas não consegue ler, não sabe ler. Mas você sabe ler, você tem, sabe, você estudou, você sabe, você precisa administrar o seu tempo para poder estudar a palavra, para poder fazer discípulos, para poder fazer pessoas fortes que conheçam a palavra também. Gente, isso é muito sério. Ser mordomo com aquilo que Deus nos entregou é muito sério, né? A prioridade da nossa vida. A gente precisa organizar a nossa vida, porque a prioridade da nossa vida é o reino de Deus. Não é nós mesmos, não é os nossos sonhos, não é os nossos objetivos, porque nós temos um tempo determinado dentro dessa terra. E ainda que seus sonhos não se realizem, né, nós temos uma eternidade para viver depois disso aqui. Então, a prioridade é o reino de Deus. Vamos ler lá Mateus 6,33, que diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E todas essas coisas aqui, quando Jesus diz, é preciso esclarecer que ele está falando de comida e roupa, que ele estava falando, né, do passarinho, lá, enfim, das flores do campo. Ele não estava falando de todas as coisas que você sonhar. Não, ele estava falando que ele cuida de você, que ele te sustenta, mas você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Então, nós precisamos intencionalmente administrar aquilo que Deus nos deu, né? Então, nós precisamos fazer um orçamento familiar que reflita os valores bíblicos. Nós precisamos reservar tempo diário para oração, para leitura da palavra, apesar da correria que a gente vive. Eu sei que você vive, que eu também vivo. Às vezes parece que não tem tempo, mas eu preciso ter mordomo com o tempo que Deus me deu, né? Nós precisamos usar os nossos bens materiais com contentamento, simplicidade, ao invés de consumismo desenfreado. Porque se eu sou contente com o que eu tenho, talvez a maioria das dívidas que eu... Tô falando de mim agora, tá? Porque talvez, né, seja ofensivo, mas a maioria das dívidas que eu tenho, né, talvez seja falta de contentamento com aquilo que Deus me deu, com a simplicidade, né? A gente precisa pensar nisso, porque isso é ser mordomo daquilo que Deus nos entregou. Enfim, né? A nossa vida cristã, né, nós devemos ter esse entendimento, né, de que Deus não nos fez para acumular, né? Deus nos fez para viver uma vida de mordomos, administrando o reino de Deus, né, com simplicidade. Nós precisamos valorizar acima de tudo, acima dos bens, valorizar a Deus, valorizar o reino de Deus, né? E aí sim a gente consegue ser mordomo daquilo que Deus nos entregou. Então, cada decisão financeira, cada decisão do seu tempo que você vai fazer agora, né, torna-se um ato de adoração, quando a gente faz para exaltar a Deus acima de todas as coisas. Então, pense nisso durante essa semana, né? Eu quero que vamos parar aqui na mordomia, vamos deixar a generosidade e o arrependimento contínuo para a próxima aula. E eu não me importo, vocês sabem que eu não me importo de picar aulas, mas é importante que a gente entenda um tema completo, sabe? E que isso mude a sua vida. Não vai adiantar assistir essa aula e isso não transformar aquilo do seu dia a dia. Então, não vai fazer efeito nenhum. É importante que a gente entenda isso, né? Então, mordomia, lembrando aqui, significa reconhecer que Deus é o dono e Senhor e nós somos servos encarregados de cuidar da criação, da nossa vida e tudo que Ele pôs em nossas mãos para a glória de Deus, não de nós mesmos, tá? Então, isso não é um fardo, é longe de ser um fardo, mas é um privilégio, porque nós somos cooperadores de Deus na sua obra, né? Tá lá em 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus, e edifícios de Deus. Nós somos cooperadores de Deus na sua obra, né? Então não é algo que é um fardo, mas é algo que Deus te entregou e que você deve fazer com alegria, é algo que é maravilhoso, para que você possa ouvir dele um dia: muito bem, servo bom e fiel. Esse é o fim da nossa vida, né? Para aquilo que a gente vive, deve ser para a maneira como a gente vai ouvir: muito bem, servo bom e fiel, você administrou aquilo que eu te dei, né? Então, uma vida de mordomia, ela traz satisfação, porque a gente alinha os nossos propósitos aos propósitos de Deus, e isso é algo muito importante, né? Então, te convido nessa semana a sentar, pensar,
tô sendo fiel, tô desperdiçando aquilo que Deus me deu, sabe? Então a gente precisa de servir com intencionalidade. Amém? Que o Senhor te abençoe durante essa semana, que o Senhor fale ao seu coração durante essa semana, que nós possamos, né, ser mordomos fiéis daquilo que Ele mesmo nos entregou. Uma boa semana, fique com Deus e até a próxima aula.